Queridos, aproveitando essa posição, abra sua Bíblia. No livro de Josué, capítulo 24. A partir do versículo 14. Deus nessa noite tem uma palavra para cada um de nós. Não é por acaso que desde ontem pela manhã estamos aqui falando com Deus, consagrando as nossas vidas, milagres estão acontecendo e Deus está falando conosco através dos louvores e através da sua palavra e vai continuar falando conosco nessa noite. Josué 24, a partir do versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servir ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Egito, do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixamos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e os nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas esta gente, até ao amorreu, morador da terra, também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vós fazer bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. Amém? Podeis se assentar. Antes, porém, eu gostaria com muita alegria louvar a Deus pela vida de nossos visitantes e dos nossos obreiros, dirigentes de congregações, todos dirigentes de congregações, por gentileza, acompanhado com as suas esposas, aqueles que estão com a esposa, fiquem de pé. Todos os nossos dirigentes, olha aí, irmãos, um batalhão de homens, mulheres abençoadas, que aceitaram a nossa convocação para estar aqui nessa noite, e os obreiros que acompanham os seus pastores, ficam de pé também. Todos os irmãos que acompanham os seus obreiros, olha aí, que bênção, que bênção. Como é que vamos recebê-los? Vamos dizer: sois bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos que deixaram as suas congregações num ato de obediência. Eu quero louvar a Deus e dizer a vocês que a bênção será maior cada vez mais na vida de vocês. Queridos, nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre o projeto de Deus na nossa casa, no nosso lar, na nossa vida. E eu quero destacar a importância de cada sacerdote que você é lá no seu lar.
Você é um sacerdote na tua casa. E em muitas situações, nós não podemos terceirizar aquilo que Deus deixou para mim e para você, a responsabilidade. Nós estamos vivendo num momento e numa época de terceirizar as coisas, mas nem tudo é possível. O nosso lar, a nossa família, nós não podemos terceirizar para os outros. Deus escolheu eu e você para ser os educadores dentro do nosso lar, para tomar as posições dentro do nosso lar. É nós, pais, que temos a responsabilidade e o compromisso com a nossa família. A primeira igreja que eu e você precisa apacentar é o nosso lar. Se nós não temos condições de apacentar a nossa família, dificilmente teremos condições de apacentar o rebanho do Senhor. Por isso Josué, diante de uma situação muito difícil, diante de um momento que o povo de Israel estava mergulhado na idolatria, no pecado, ele coloca um quadro para o povo, mas ele toma uma posição. Ele, diante do povo, ele toma uma posição. E ele diz assim, ó, se vocês não querem, estão querendo ficar em cima do muro, tomar uma posição firme, eu vou tomar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso, Josué toma essa forte decisão dele assumir essa posição. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A base para uma vida familiar abençoada é: princípio, eu preciso tomar essa posição. Eu preciso saber o que eu quero para a minha família. Eu preciso saber qual é o Deus que eu quero servir. Eu preciso saber qual é a direção que eu vou encaminhar os meus para um caminho de felicidade. Josué, servo, disposto e constante na vida com Deus. Precisamos também ser. São bases para a nossa própria vida familiar. Então, queridos, vai guardando na sua mente e no teu coração que lá na sua casa, o primeiro que tem que tomar uma posição é você. É você, pai, que é o sacerdote da tua casa. Não é o pastor, não é a igreja, não é a escola, não é a faculdade. É você o responsável. Mas nós vamos nessa noite acompanhar. Aqui a situação exatamente que estava vivendo Canaã. Uma idolatria mergulhada, o povo afastado de Deus. Quando Josué então coloca para eles, Canaã estava num tempo de lassidão moral e idolatria. Naturalmente, o povo de Deus foi influenciado por esse contexto de trevas. Mas Josué não deixou-se de posicionar e categoricamente afirmou: se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Porém, eu e a minha casa já tomamos uma decisão. Nós serviremos ao Senhor. Aleluia. É essa posição que nós precisamos tomar.
uma decisão exemplar. O patriarca Josué não se omitiu diante da idolatria que ameaçara as tribos israelitas. Ele tomou uma firme decisão, juntamente com a sua família, de servir ao Senhor. Vocês estão visualizando bem? Amém? Quando nós tomamos uma decisão, queridos, primeiro, nós precisamos assumir essa posição para não correr o perigo da omissão. Quando nós tomamos decisão, nós fugimos do perigo da omissão. E é isso importante na nossa vida, tomar essa posição. A firme tomada de posição não mais os educam com amor e firmeza. Não lhes impõe qualquer limite. E o que dizer da violência doméstica? Não podemos confundir disciplina com truculência e brutalidade. Pois a esse respeito, a palavra de Deus é bastante clara. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Existe uma diferença, irmãos, de nós falarmos com os nossos filhos. Existe uma diferença em doutriná-los, admoestá-los com carinho, com amor e com muita dedicação. Hoje nós temos um índice altíssimo de filhos de crente que não querem ser crente. Filhos de obreiros que não querem sequer vir para a igreja. Porque faltou o cuidado de, na hora de tomar uma decisão, do diálogo, do ensino, de doutriná-los, faltou amor. E foi usado a truculência. Foi usado a maneira errada de conversar com eles. E aquilo entrou no coração de muitos dos filhos, e hoje eles olham para o pai, para a mãe, e eles preferem, muitas das vezes, o mundo lá fora, do que o Deus que você está adorando. Às vezes são erros irreparáveis. Por isso, queridos, a Bíblia diz, Paulo escreve essa carta, não provoqueis a ira em vossos filhos. O perigo da omissão dos pais. A palavra de Deus recomenda aos pais que criem os seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Isso significa que não podemos nos omitir. Doutrina e admoestação. Tem uma pequena diferença. Doutrina, conjunto de princípios que servem de base a um sistema filosófico, científico, é um ensinamento. Quando você senta para ensinar a sua família, os seus filhos, você está doutrinando eles. Mas isso precisa ter amor, precisa ter carinho, precisa ter paciência, precisa ter dedicação. Quando estamos admoestando, nós estamos advertindo, nós estamos repreendendo. Não é censurar ou repreender com bradura, não. É advertir, avisar. Advertência é fazer a pessoa entender e lembrar daquilo que é bom para ele e aquilo que pode levar à maldade. O perigo da omissão dos pais. Veja, mais uma vez o exemplo de Josué. Ele não se omitiu, mas levou toda a sua casa a servir somente a Deus. De igual modo, devemos educar nossos filhos. Essa decisão tem de ser prioridade em nossa vida. Assim agiu Josué,
porque ele sabia que de outra forma, de outra maneira, não haveria esperança para o seu lar. Ele sabia como conduzir a sua família, os seus filhos, ao caminho do Senhor. Minha casa. Irmãos, põe uma coisa no coração. Pastores, obreiros, a tua casa precisa ser um pedacinho do céu. A tua casa tem que ser o lugar que você sente prazer em estar. Se é um lugar que você precisa ter prazer em estar, é na tua casa. Você que conta os minutos apenas para chegar em casa e até desencontrar com os horários da família. Anoitece, amanhece e a família, muitas das vezes, os filhos não te vê. Precisa pedir a Deus, precisa pedir graça ao Senhor e rever os conceitos. A minha casa tem que ser um lugar de paz, de alegria, de comunhão. A minha família precisa ser a coisa mais preciosa depois de Deus. Depois de Deus é a minha família. É ela que Deus me deu. É ela que eu tenho uma responsabilidade com meu Deus. Então, querido, a minha família tem que ser a minha família. Família abençoada, família próspera, família que Deus tem projeto, que Deus tem promessa, que eu preciso cuidar desta família. 4 fontes de ensino: família, igreja, escola e a rua. Veja aonde é que você vai enquadrar e permitir a tua família conhecer os princípios da palavra de Deus. Se é dentro da sua casa você ensinando, ou você vai esperar eles aprender somente lá na igreja, ou você vai permitir que os professores lá na escola ensinem princípios para eles. E hoje em dia, lamentavelmente, nós temos um quadro de professores ateus na frente das nossas faculdades e escolas, ensinando os nossos filhos. Se eles não tiveram uma base, não tiveram o princípio, terão dificuldade. Ou você vai permitir que a rua ensine os teus filhos? Você tem que decidir o que é que você quer para a tua família. O que é melhor para a tua família? Educação de filhos. Um dos maiores e mais gratificantes desafios da vida, a 2, é a educação dos filhos. Você precisa sentar com ele. Você e a esposa, você pai, você precisa tirar o tempo necessário para dedicar para o seu filho. Esse é o momento de conquistá-lo, de fazer ele sentir não só pai, mas amigo. Mais do que pai, o teu filho tem que sentir que você é amigo dele. Se ele não sentir que você, como pai, é amigo, ele vai buscar isso lá fora. Mais do que pai, você é um provedor, educador, papel fundamental. A Bíblia recomenda que o pai, além de provedor, seja
também um grande educador. Olha a responsabilidade, meus irmãos. Olha a responsabilidade que nós temos, nós obreiros, pastores que estão aqui nessa noite, de ensinar o nosso povo, lá na sua congregação, trazê-lo à responsabilidade que cada pai na sua casa tem a responsabilidade de um sacerdote. De quem é a principal responsabilidade? É da minha secretária lá em casa? É da sogra, é do sogro, é da avó, é do avô? Pais, a Bíblia declara de quem é a principal responsabilidade da educação dos filhos. Não é da igreja, e nem tampouco da escola, mas é sua. É nossa. É dos pais. Nós somos os responsáveis. Não tem como terceirizar. Esta palavra pai, a palavra grega usada para pais é pateres, que significa pai no sentido masculino. Atenção, pai. Você que muitas das vezes quer transferir a tua responsabilidade para a mãe. É tua. É pai, é homem, estou falando no masculino. Paulo está falando claramente para os homens, que devem participar ativamente na formação do caráter de seus filhos pela palavra de Deus. Exemplo. Você lá na sua casa tem que ser o exemplo. Não adianta terceirizar. Não. É sua, é nossa. Olha lá, de pegar a Bíblia, sentar com o teu filho, sentar com a tua filha e dizer, olha, o papai nesta manhã, ou neste dia, ao meio-dia, ou no seu horário, você vai encaixar uns minutinhos para falar com ele, para ensinar a ele esta palavra. Esta palavra que o salmista Davi escreveu dizendo, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para os nossos caminhos. É ela que nos ensina. É ela que é a base de todas as coisas. Você, pai, tem essa responsabilidade. Adianta sentar com a criança e dar de dedo na criança? Palavras ásperas? Muitas crianças são tratadas com palavras ásperas, baixas e vulgares, que certamente não diríamos aos nossos superiores. Quantas vezes, papai, na hora da ira, na hora da confusão, você tem usado até palavras baixas. Você tem chamado os teus filhos até de capetinhas. Esse aqui é um verdadeiro capetinha, uma capetinha. Se é capetinha, é filho de quem? Se é diabinho, então o diabão está dentro de casa. E aquilo está na mente da criança. Meu pai me chamou de capetinha. Meu pai me chamou de diabinho. Olha, o pastor Pedro está dizendo que o professor fez uma pergunta para uma criança, lá na classe de aula. Onde que é mesmo o inferno? Ele disse, é lá na minha casa. Na minha casa é o inferno. E é verdade. Tem muitas casas que é um pedacinho do inferno mesmo. Isso aqui não vai resolver o problema. Isso aqui vai aprofundar o problema. Isso aqui vai distanciar a tua filha, o teu filho de você. Não.
precisa usar o carinho, o amor. Pais que machucam. Quantos pais que ferem o sentimento dos seus filhos? Por indiferença, por meios de incompreensão, com críticas, exigências injustas, agressões verbais e físicas. Aquilo vai abrindo uma ferida no coração da criança, que quando você quiser e pensar em dar amor, será tarde. Porque no momento que ela precisava do amor, do carinho, do ensino, você machucou. Foi palavras terríveis. Esses dias eu estava fazendo uma visita. Acho que o pastor Ageu estava comigo na casa dessa família. Quando ela falava assim: a minha mãe viajou, foi visitar o meu irmão, que faz mais de 10 anos que ela não vê o filho. E chegou lá, ligou para ele, informando que ela estava lá na cidade, na casa de uma outra filha, pedindo para que ele fosse visitá-la. Ele não apareceu. Ela ficou ali uma semana. No último dia, ela resolveu então ir lá na empresa, aonde estava o filho, que ela queria ver o filho. Chegou na empresa, se identificou, mandou chamar o filho. O filho desceu, pegou a moto no estacionamento da empresa, botou o capacete, passou por ela e fez de conta que não conheceu. O que é isso? Você lembra, pastora Jo, que ela falava isso? Sabe o que é isso, irmão? É isso aqui, ó. Está vendo essa figura? Cadê? Tiraram a figura? Olha lá. Pais que machucam. Fere o coração dos filhos. Com palavras. Com indiferença. Com injustiças. Por isso, meu irmão, você precisa levar o teu filho a conhecer o temor da palavra de Deus, ensiná-los com carinho, com amor, para quando você pai, envelhecer, eles vão ter o carinho de cuidar de você. E não vai fazer como alguns estão fazendo. Essa semana passada, eu estava falando com o pessoal que visita lá o Lar dos Velhinhos. E ele disse: pastor, eu fui visitar um velhinho. E ele disse para mim, ele perguntou: quanto tempo o senhor está aqui? Ele disse: faz mais ou menos 2 anos que eu estou aqui. E a sua família te visita? Teus filhos te visitam? Ele disse: olha, eu morava com o meu filho. Meu filho botou eu no carro um domingo à tarde. E disse: papai, vamos dar uma volta. Colocou o pai no carro, parou o carro em frente ao asilo. Abriu a porta, desceu com o pai, deixou o pai no portão, entrou no carro e foi embora. Nunca mais voltou a visitar o papai. Sabe que feriu meu coração assim? A maneira que da ingratidão, da maneira que foi feita com aquela pessoa. E quantos casos, se você for lá no asilo, lá no Lar dos Velhinhos, você vai ouvir histórias mais ou menos como esta. Mas vai lá atrás um pouquinho. Quem foi esse pai? Será que não foi um carrasco dentro de casa, pastores? Será que não foi um pai truculento, bruto?
Tem pais que para os outros, tudo. Para os filhos, nada. Para os outros, o pai leva o filho na escola quando está chovendo. Quando está chovendo, o pai leva o filho do vizinho, da vizinha, se precisar, ele leva. Mas o seu próprio filho, ele fala, ó, pega o guarda-chuva, vai para o ponto de ônibus e se vira. Tem pais que faz isso. Quero crer que nos nossos templos, nas nossas igrejas, não existem pais com essas qualidades perversas, truculências, maldosas. Também. Tempo para todos, menos para a família. Disciplina. Jesus afirma, eu disciplino e repreendo a todos quanto amo. Apocalipse 3,19. Significa que toda disciplina deve ser aplicada com sabedoria, que vem do amor, o que implica em equilíbrio emocional. É importante isso. Olha o carinho de você sentar com o pai, do filho sentar com o pai, e o pai dar aquele tempo para a criança se sentir privilegiada. Saber que tem um pai que olha para ele com amor, com carinho, dedica o tempo, ensina. Ó, preste atenção, querido, e cuide esse detalhe. Mesa não é ouvidoria. Aqui, na verdade, ele está dizendo assim, ó, o maior impacto, o que causa maior impacto sobre os filhos, não é tanto o que ouvem, mas o que observam na vida de seus pais. Mas olha, nessa hora aqui, é um momento de alegria, de agradecimento a Deus. Essa hora aqui é uma hora de você estar com os seus filhos, dizendo, olha, nós vamos agradecer a Deus porque tem muitas crianças, em muitos lugares no nosso Brasil, não quero nem falar fora do Brasil, no nosso Brasil, que não tem nesta hora uma refeição para se alimentar. Mas Deus não tem deixado faltar aqui. É a hora de você mostrar para eles, para as crianças, para os filhos, que o teu Deus é um Deus provedor. É um Deus que cuida dos seus. Não é hora, nessa hora aqui, irmãos, de ficar falando do pastor para os filhos, de falar da igreja para os filhos, de ficar criticando o culto de ontem, criticando o trabalho que aconteceu no final de semana. Isso não é hora. As crianças estão vendo, ouvindo as atitudes. Essa hora de agradecimento a Deus. Não é hora de você perturbar a vida da família com problemas. Tem pai que, em vez de tirar a hora certa para aconselhar, para divertir, corrigir o filho, ele aproveita essa hora aqui do alimento para descarregar em cima da família, em cima do filho, e fazer os filhos até perder o apetite. Levantar da mesa e ir para o quarto, deixar o prato lá no quarto e sair embora. Precisamos pedir sabedoria de Deus. Precisamos pedir graça do Senhor. Um mandamento de pai para pai. Cada pai deve olhar para a carta de Paulo aos Efésios, com a base filosófica e ética da educação dos filhos, porque é um mandamento de pai para pais. Não provoqueis a ira sobre os vossos filhos. Olha uma pesquisa.
Numa pesquisa realizada com 1.000 adolescentes, foi apontado o que eles gostam e o que não apreciavam de forma como eram educados. 1.000 adolescentes fizeram uma pesquisa, você vai ver. O que eles não apreciam? Meu pai trabalha o tempo todo, sai às 7 horas e volta para casa às 19. Nessa hora nós já jantamos, mas ele janta mais tarde vendo televisão. Ele vai trabalhar até nos finais de semana, disse um menino de 14 anos. Olha esse aqui. Quando você comenta o que faz no trabalho, seus filhos passam a conhecer e a compreender melhor a sua vida, inclusive a sua ausência. No momento em que você chegar sorrindo em casa, seus filhos vão entender que trabalhar é bom. Quantos pais chegam em casa falando mal do patrão, falando mal da patroa, falando mal da empresa, falando mal de tudo? Que o trabalho é um inferno, que o trabalho é uma desgraça. E ele começa a colocar aquilo para as crianças, e as crianças todos os dias estão ouvindo que o trabalho do papai é ruim, que trabalhar é coisa do capeta, que trabalhar não dá. E o pai chega e faz aquela súplica, e a criança vai ficando ouvindo, chora às vezes. Mas por que papai então vai trabalhar se todo dia ele chega reclamando e dizendo que é isso, que é aquilo? Ele vai crescendo ouvindo aquilo. Você acha que quando ele crescer ele vai querer trabalhar? Ele vai começar a orar: Senhor, me livra do trabalho, me guarda do trabalho, Senhor, me livra dessa coisa do trabalho. Porque durante toda a minha infância, eu vi papai chegar em casa e só reclamar do tal do trabalho. Mata esse que inventou o trabalho. Vocês viram como as coisas acontecem? É dentro de casa. É dentro do lar. Olha essa aqui, Sandy tem 12 anos. Diz que quando o papai tem um dia difícil, desabafa em cima de mim e do meu irmão. Grita com a gente por tudo e por nada. Papai passou os problemas lá na empresa, com o patrão, teve as desavenças. Chega em casa, meu irmão, a casa cai. Desabafa tudo em cima dos filhos. E quando não sobra ainda para a esposa. Vigia, meu irmão. É falta de espiritualidade, domínio próprio e bom senso. Descarregar a raiva gerada por frustrações do dia a dia sobre seus filhos. Não é justo e nem humano dirigir esse discurso às crianças. Lembre-se de que trabalho é trabalho e família é família. Trabalho é bênçãos de Deus na vida do homem e da mulher. São oportunidades que Deus dá para o sustento do lar, para não ficar mendigando o pão, querido. Então você tem que chegar em casa, deixar todos os problemas lá no portão, entrar para casa e dizer: família abençoada. Mais um dia de vitória, mais um dia que se passou, mais um dia que Deus deu graça. Mas não trazer os problemas lá de fora para dentro de casa e descarregar dentro da família. Deixa lá no portão, lá na garagem. O que não apreciam? Time de 12 anos desabafou. Às terças-feiras, meus pais vão jogar tênis. Às quintas, vão jantar com amigos. E passam os finais de semana fora de casa. Acho que não gosta mais de sair
do que ficar conosco. Acham que gosta mais de sair do que ficar conosco. Você viu? A ausência dentro do lar. O que faz as crianças pensarem. Crianças órfãos com pais vivos. Nós temos muitos lares assim. Crianças órfãos com os pais vivos. Volta lá. Isso. Por isso, irmãos, que nós, como homens de Deus, nós temos corrigido muitos pregadores itinerantes, que às vezes querem vir ministrar nos nossos templos. E chegam e você pergunta, você mora onde, meu filho? Moro lá no outro estado. Ou às vezes até no nosso estado. Cadê a família? A família está em casa. Quanto tempo vai que você não vê a família? Pastor, já faz 20 dias e eu estou com a agenda de mais 20. Esse aí, meu irmão, está na mira. Na mira. Se Deus não guardar, para ser um baita de um chifrudo. Depois vai chorar as mágoas. Viu? Está no caminho. Vai cuidar da família dos outros e deixa a sua. Você vai ver onde vai parar. Mas isso aí são os missiorilhos que passam por aí. Os pais devem dedicar tempo para o lazer com a família. Esses momentos são os melhores para cultivar a amizade com os filhos e conquistar a admiração, o respeito e a confiança deles. Tira um tempinho. Você tira tempo para tanta coisa. Será que teu filho não é prioridade? Não tem valor? Para um pouquinho, meu irmão. Quando você acordar para a vida, teus filhos já estão casados, já estão longe de você. E esse tempo passou, não volta mais. Olha aqui, ó. Alguns pais que não têm tempo para conversar com os filhos, mas têm tempo para criticá-lo. A crítica nunca é boa, mesmo aquela que é chamada de construtiva. Não tem crítica construtiva para o filho. Para os filhos, tem amor, tem diálogo, tem conversa, tem ensinamento. Está entendendo, meus irmãos? Isso nós precisamos repassar para centenas e centenas de pais que estão nas nossas casas, nos nossos templos. Olha essa daqui, ó. Presta atenção. A forma de amor, de carinho que essa mulher está falando aqui com essa criança. Dá para perceber? Ela partiu para cima. Existem frases frequentes que podem ter um efeito devastador. Você nunca tira notas boas. Você nunca me ajuda em nada. Você sempre se esquece de não bater a porta do carro. Lembre que assim como ninguém é perfeito, ninguém é sempre imperfeito. Está entendendo? Olha essa aqui, ó. Quando os filhos são constantemente criticados, seus sentimentos são feridos, a autoestima é prejudicada. A crítica geralmente não ajuda. Portanto, sempre procura substituir por conselhos e elogios. Isso aqui, meu irmão, não é um filme, não. Isso aqui é o que acontece dentro das casas, viu? Se não acontece dentro da tua casa, glorifica a Deus. Mas isso não é filme. É a realidade. Ministério, querido. Nós, obreiros, sacerdotes, nós precisamos pedir a Deus. Deus, dai-me este privilégio de eu poder dizer, eu, a minha casa, somos todos servos do Senhor. O meu ministério é um ministério completo, porque
todos lá em casa entendem a vida de um pastor, de um sacerdote, e foram chamados como uma família abençoada. Todo ministério frutífero começa a partir de nossa casa. Espiritualidade no lar. Preste atenção, meus irmãos. Pais, assuma a liderança espiritual da sua família. Invista na espiritualidade do seu lar. Deus o usará para fazer a diferença na vida dos seus filhos. Volte a fazer aquilo que você parou de fazer. Sabe aqueles minutinhos de reunir os filhos, a família, fazer uma leitura bíblica, agradecer a Deus, orar a Deus por aquele dia? Volte a fazer. Isso faz uma diferença muito grande na vida espiritual da sua família. Olha aqui, ó. Ah, pastor, não tenho tempo. Veja o tempo, ó. A cada dia temos 24 horas. Se dividirmos esses, são 1.440 minutos. Em períodos de 15, teremos 96 espaço de tempo. 96 espaço de 15 minutos. Basta um só. Pega só 15 minutos no dia. Diga, esse 15 minutos vai ser o meu momento com a minha família para nós adorar a Deus. Não precisa mais do que isso. Você vai começar a ver a diferença na vida da sua família. No lar cristão deve haver pela manhã e à noite um tempo especial para realizar 2 encontros com Deus. Em 15 minutos, há tempo suficiente para cantar, meditar, orar, agradecer e se confraternizar. Olha a importância. Quanto tempo faz, irmãos, que você já não tem uma confraternização dentro da tua casa, com a sua família, com os teus filhos, com as tuas filhas? A grande reclamação dos filhos é que os pais não dedicam tempo para eles. O que fazer? Algumas sugestões. Dedique algum tempo a sós com eles. Sente-se ao lado deles e expresse interesse. Brinque prestando atenção ao tom de voz e às suas atitudes. Evite julgar os sentimentos e as opiniões deles. Lembre-se que um dia você foi como eles. Viu? Não esqueça disso. São importantes dicas. Aqui existem 5 perguntas. Como estão os nossos encontros diários com Deus em família? Estamos ensinando nossos filhos a amar o Senhor? Temos sido um exemplo de amor em nosso lar? Nossos filhos têm aprendido a apreciar a igreja que frequentamos? Temos conversado com eles sobre como melhorar a nossa espiritualidade? São perguntas que pairam para fazermos para nós mesmos. O culto dentro da nossa casa, que eu já falei, fortaleça a sua família. Leve seu cônjuge e filhos a terem senso de adoração, comunhão e missão. Motive-os a participar desse culto dentro do teu lar. É um pequeno momento que Deus vai falar com vocês de uma forma muito gloriosa. É o altar da esperança, que não pode faltar dentro da nossa casa. No altar da esperança, sua família crescerá espiritualmente, ao mesmo tempo em que se tornará mais feliz e se preparará para o arrebatamento da igreja. Tem que ter o altar da esperança dentro do nosso lar. Eles têm que saber que nós estamos aqui vivendo como peregrinos, por um curto espaço de tempo. A nossa casa não é aqui, é mais ali. O que se espera? Se espera um filho, que seus pais sejam exemplos de amor e fé.
um referencial de integridade e alegria. Afinal, uma família espiritual é uma família feliz. Marca o coração de um filho por toda a sua vida. Olha o que o Espírito Santo faz no coração dos nossos filhos. Concluindo, queridos, assim como Josué, todo obreiro, todo sacerdote, como um servo, ele precisa, primeiro, apacentar a sua própria família. Não adianta querer ser pastor de uma grande igreja se você não tem a graça de Deus para apacentar a sua própria família. Pastorear o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por eles com cuidado, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Cuidar da própria família. Ponha isso na sua mente, no teu coração. A tua família é a coisa mais especial na terra que Deus te deu. Nada vai superá-la. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente da sua própria família, a Bíblia diz, negou a fé e é pior do que? Do que os descrentes. Então cuide, dê carinho, dê amor para a tua família. Administre bem a sua própria família. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade. Um filho que está seguro, que é amado em qualquer situação que o amedronte, logo busca a segurança e o afeto do pai. Sabe que o seu amor é incondicional e que ele nunca o abandonará e nem o rejeitará. Sabe que estará sempre ao seu lado, disposto a ouvi-lo e ajudá-lo. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhe hoje a quem servais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A escolha é sua. É você que vai escolher. É você que vai decidir. Quantos querem agradecer a Deus nessa noite? Quantos querem sair daqui dizendo, Senhor, obrigado, porque eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar cada dia mais dentro do meu lar. Eu preciso olhar para minha esposa diferente. Eu preciso olhar para os meus filhos diferente. Eles precisam ver que não sou apenas um pai, apenas uma mãe, mas sou uma amiga, sou um amigo. Amém, meus irmãos?